Está gravando? Tá. Queridos irmãos, estamos aqui para mais uma reunião. Estamos experimentando como é sermos igreja sem nos reunirmos aqui no templo. Queria lembrá-los mais uma vez que no ano passado Deus nos deu uma orientação sobre a restauração dos nossos altares pessoais, altares domésticos e altares na igreja. Penso que o Senhor estava nos preparando para esse momento que nós estamos vivendo. Hoje ainda podemos gravar um culto, uma mensagem. Quem sabe que dias virão em que dependeremos exclusivamente da palavra de Deus e do Espírito Santo para seguirmos a nossa peregrinação com Deus aqui nesta terra. Nesta oportunidade, quero dividir com a igreja uma reflexão que nos leve a compreendermos um pouco melhor o momento que estamos vivendo. Precisamos nos aperceber daquilo que Deus quer de nós como igreja, nesse momento de crise. Hoje nós temos uma crise mundial de saúde, temos motivos para crer que esta crise vai desembocar em uma crise social e em uma crise econômica. E nós precisamos estar preparados. Todos fomos colhidos como por uma grande onda. E estamos naquela fase de reagirmos. As autoridades das nações estão neste momento reagindo a esta onda. Todavia, nós como povo de Deus precisamos perguntar a Deus como devemos agir. Nós precisamos deixar o território da pura e simples reação para entrarmos na área da ação. Primeira pergunta que devemos fazer é: Senhor, o que Tu estás fazendo nesta terra? Nós temos uma crise de dimensão mundial. Ela abalou todas as nações da terra. Isso nos faz lembrar um texto da palavra de Deus que encontra-se no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, quando diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Esse texto está se referindo à vinda do Messias. E o texto está dizendo que precede a vinda do Senhor os abalos. Deus está abalando as coisas visíveis e as coisas invisíveis. E nestes abalos, mesmo as nações poderosas da terra, elas têm uma dimensão de sua fragilidade e de sua fraqueza. Queridos irmãos, eu tenho refletido sobre essa situação, no sentido de discernir o que Deus está fazendo. Há muitos que estão interpretando
que é o diabo que está fazendo. Nós, aqui nesta igreja, cremos, amamos e servimos a um Deus soberano. Até mesmo o diabo, por fim, ele terá que servir os propósitos do Altíssimo. Eu me inclinaria a pensar que não foi dada autoridade ao diabo que fosse suficiente para abalar todas as nações da terra. Eu vejo que a raça humana, a quem foi proposto por Deus um encontro com o Todo-Poderoso, que é o que acontece quando nós nos convertemos, quando nascemos de Deus. Deus vem cortejando a nossa alma, preparando o nosso coração. Até aquele momento em que Deus diz: filho meu, dá-me o teu coração. Então esse é o momento divino do novo nascimento. Quando um filho de Deus nasce, ele tem um encontro com Deus. Hoje nós vemos a raça humana em rota de colisão com o Deus Todo-Poderoso. Eu creio que estes abalos que estão atingindo a terra, eles procedem da permissão e da autoridade do Todo-Poderoso. Não há nada que esteja acontecendo que Jesus já não nos tenha alertado antes. No sermão profético em Mateus, capítulo 24, Jesus diz assim: portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Estas epidemias que estão assolando a raça humana, somente na última década foram 3 ou 4 que nos atingiram. Portanto, isso está incluído naquilo que Jesus chamou de princípio das dores. Estes princípios das dores representam o trabalho de parto de toda a natureza, de todo o mundo visível e invisível, para a segunda vinda de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que será que nós estamos aprendendo com estas convulsões pelas quais o nosso mundo está passando, sendo esta uma das que nós estamos passando? Outras virão ainda. Nós precisamos ser resilientes. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de nos recuperarmos de uma situação de crise e aprendermos com ela. Então nós precisamos aprender desta situação de crise pela qual nós estamos passando neste momento. Deus está usando a menor de todas as criaturas vivas, que nós chamamos de vírus.
Esta palavra vem da palavra latina virium, que quer dizer veneno. Então, esta pequena criatura envenenou a raça humana neste momento em que nós estamos vivendo. Alguém poderia dizer, é o diabo. E pode até ser. Eu gosto de citar uma frase de Martinho Lutero, que ele dizia que o diabo é o diabo de Deus. Até ele está a serviço do Todo-Poderoso. Eu creio que estes espasmos de crises, de tribulação e de perplexidade que tem vindo sobre a raça humana é para trazer o ser humano ao arrependimento. Inclusive a igreja. A igreja a quem Deus confiou uma tarefa que nem mesmo aos anjos ele confiou. A tarefa de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E esta igreja, então, está anunciando, mas nem sempre ela está sendo ouvida. O mundo está perecendo, o mundo está morrendo em sua necessidade pelo Evangelho. E a igreja está pregando e não está sendo ouvida adequadamente, não está sendo levada a sério. E há uma razão para isso. A igreja nas últimas décadas tornou-se tão semelhante ao mundo que o mundo perdeu a capacidade de dar crédito à sua mensagem. Esta é uma realidade sombria e muito triste. Mas voltemos à situação em que nos encontramos. O que será que nós estamos aprendendo com a nossa quarentena? Nós dizemos que estamos de quarentena. Nossas autoridades civis nos colocaram em uma quarentena. E às vezes usamos esta palavra sem nos apercebermos que o número 40 na Bíblia é um número da provação, é um número do teste, é um número da mudança. Quando Deus foi introduzir a lei mosaica, esse período foi precedido por 40 dias de oração e jejum de Moisés no Monte Sinai. Quando Jesus foi iniciar o seu tão esperado e tão profetizado ministério, este foi precedido por 40 dias de oração e jejum. Então, a nossa quarentena é um tempo probatório, é também um tempo preparatório. Existem mudanças à vista. O que será que nós estamos ouvindo de Deus neste momento? De que maneira esta crise está nos ensinando sabedoria, nos ensinando humildade, nos ensinando dependência do Todo-Poderoso? De que maneira vamos sair desta situação? Estamos
vivendo em um mundo, em uma geração que está ficando a cada dia mais madura para o juízo de Deus. Eu não tenho dúvida de que Deus tem as rédeas, o controle de toda a situação em que estamos vivendo. De que maneira a igreja do Senhor Jesus deve se comportar neste momento? Eu diria que a igreja precisa despertar para a sua verdadeira função sacerdotal, a sua função profética. Enquanto eu preparava esta meditação que entrego a vocês neste dia, me lembrei muito de uma das crises de rebelião pela qual passou Israel enquanto peregrinava no deserto. Então Moisés disse a Arão, naquele transe em que uma peste, uma praga irrompeu no meio do povo de Israel. E Moisés diz então a Arão, o sumo sacerdote: toma o teu incensário. Incensário tem a ver com oração intercessória. E põe nele fogo do altar. Fogo do altar tem a ver com a mensagem da cruz. E deita incenso sobre ele. E vai depressa à congregação. E faze expiação por eles. Porque grande indignação saiu diante do Senhor, já começou a praga. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação. E eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo, e estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Então nós temos aqui um vislumbre daquilo que deve ser a função do povo de Deus num momento como este. Não podemos deixar de lembrar a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Quando Deus diz assim a Israel: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Aqui é Deus ouvindo a intercessão da igreja. Amada igreja do Deus vivo, eu vejo nesta grande crise que assola as nações da terra uma oportunidade para arrependimento, para quebrantamento, para que não somente a igreja, mas as nações da terra se humilhem debaixo das mãos do Deus Todo-Poderoso, porque é Ele que pode nos sarar, é Ele que pode nos restaurar.
Eu temo que, ao atacarmos este problema de saúde mundial, que é o coronavírus, estamos somente atacando os efeitos de um mal muito maior. A igreja foi dada a autoridade para atacar a raiz de todos os problemas, que se chama pecado, esta pandemia, esta doença infecciosa que entrou na raça humana, naquele acontecimento teológico narrado em Gênesis, que nós chamamos de queda. A raça humana caiu e de lá para cá não cessou de aprofundar este caminho descendente, este caminho de queda. Contra esta pandemia do pecado, Deus nos deu a mensagem do Evangelho. Amém? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo precisa ser inoculado nos corações dos seres humanos, como uma vacina divina, nos imunizando contra a morte, contra a sedução deste mundo, contra os ardis de nosso inimigo, Satanás. Então, nos foi dada a missão de tornar o Evangelho conhecido sobre a face da terra. Deus nos confiou esta mensagem terapêutica. Uma mensagem que não visa inicialmente mudar este mundo, mas ela visa transformar os seres humanos apesar deste mundo. Esta mensagem que é a única esperança permanente. Tudo o mais foi experimentado pelos seres humanos e falhou. Onde todas as demais coisas falharam. O Evangelho, que é uma pessoa, vai agir para salvar, para transformar, para redimir, para reconciliar o ser humano com Deus. O Evangelho, esta mensagem divina que foi confiada à igreja, é muito mais do que uma mensagem a ser ensinada. O Evangelho é uma pessoa a ser conhecida, a ser amada, a ser adorada. É a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é aquilo que Jesus fez. Evangelho é aquilo que Jesus está fazendo. Evangelho é aquilo que Ele ainda fará. Basta ler o livro de Apocalipse, você vai notar que Jesus ainda tem uma grande agenda para ser cumprida. O Evangelho que pregamos não termina na ressurreição e na ascensão de Jesus Cristo. Não acaba ali, porque Ele voltará. Jesus voltará. Estas enormes crises pelas quais estamos passando nos revelam a proximidade da segunda vinda de Jesus. A igreja está aqui para vacinar quantos se voltarem para Deus com esta vacina divina que é o Evangelho,
que nos imuniza não contra um vírus dos tantos que existem neste mundo, mas nos imuniza contra o pecado, nos imuniza contra a própria morte. Pregar o Evangelho é anunciar aquele que venceu a grande batalha do Monte Calvário, Jesus Cristo, o Senhor. Jesus, em sua cruz, venceu o pecado. Em sua ressurreição, ele venceu a morte. E a boa notícia do Evangelho é que esta vitória foi creditada na vida de cada um daqueles que creem. Então, queridos irmãos, é momento de arrependimento, de nos voltarmos humildemente para Jesus. Eu queria mencionar uma parábola da Bíblia que encontra-se no livro do profeta Isaías. É a parábola da vinha e a sua aplicação. E eu queria contextualizar esta mensagem de 2.800 anos, esta mensagem do profeta Isaías, dizendo a vocês que ela é contemporânea. Ela está atualizada. Na verdade, nós somos os protagonistas desta parábola. Nesta parábola, Deus está dizendo que ele plantou uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides. Edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Produziu uvas selvagens. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Deus está entrando em juízo com uma nação. Esta nação inadvertidamente entrou em rota de colisão com Deus. Versículo 4, ele diz assim: que mais se podia fazer a minha vinha, que eu não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, a sua cerca de proteção, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede, para que seja pisada. E tornarei em deserto, não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros. E às nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Meus irmãos, Deus se relaciona com nações, como se estivesse se relacionando com pessoas.
Deus criou o homem para si mesmo. Ele plantou a sua vinha em um outeiro fértil. Ele escolheu as melhores videiras. Mas a vinha produziu uvas selvagens, uvas amargas. Então, neste capítulo 5 de Isaías, Deus dispara 7 ais. Ai da videira que produziu uvas selvagens. Fomos criados por Deus para sermos justos, limpos, santos, produzindo frutos de justiça para a glória do Altíssimo. Mas o que Deus está vendo aqui em Isaías 5? Os homens estavam produzindo exatamente o oposto do que deveriam produzir. E qual foi a consequência disso? Deus retém as suas bênçãos e retira a sua proteção. É exatamente o que o texto diz. Deus retira a cerca de proteção. E o nome que nós damos a isso é juízo. Deus está julgando esta nação. E o julgamento não vem de uma forma agradável. O julgamento, ele vem para que Deus possa ganhar a nossa atenção, que possamos nos voltar arrependidos para o Senhor, dando a Ele o lugar que é dele e somente dele em nossa vida. Dizem que a finalidade do homem, a razão pela qual o homem existe, é para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, desfrutá-lo por toda a eternidade. Deus quer ser para nós o nosso grande amor, a nossa grande alegria. E muitos acontecimentos, ainda que severos, ocorrem para nos trazerem de volta à presença de Deus. Por isso que estou dizendo à igreja, eu estou vendo Deus orquestrar os acontecimentos mundiais. Eu estou vendo que é um momento de quebrantamento, um momento de nos humilharmos aos pés do Senhor. É um momento de arrependimento, não somente arrependimento pessoal, mas arrependimento corporativo, arrependimento por identificação com os pecados que a nossa nação tem cometido. Alguém precisa trazer diante de Deus a confissão por pecados estruturais da nossa nação, pecados que estão arraigados em nossa cultura, em nossa política, em nossos governos. E somente a igreja tem autoridade concedida por Deus para fazer isso. Então, este momento de crise é também um momento de chamado à responsabilidade da igreja. Esta nossa quarentena tem que ser para nós uma oportunidade para nos arrependermos como nação, nos moldes de 2 Crônicas 7,
14. Nós não podemos permitir que esta guerra temporária contra o coronavírus, e que vai passar, mas nós não podemos permitir que esta guerra temporária venha nos distrair de uma guerra permanente contra um inimigo que tem 100% de letalidade nas vidas que o contraem, que é exatamente o problema do pecado, os poderes das trevas que envolvem este mundo. Então eu deixo com a igreja este chamado ao arrependimento e à oração intercessória. Nós precisamos estar no lugar que Deus deseja que nós estejamos, no momento que Deus deseja que nós estejamos. Então, quando Deus nos chama, nós devemos dizer: eis-me aqui, Senhor. Fala que os teus servos ouvem. Ordena e nós obedeceremos. Todo o nosso ser precisa se converter aos propósitos de Deus. Queria lembrar no livro de Lamentações, Jeremias, no capítulo 5, versículo 21. Judá havia passado por um juízo devastador de Deus. E Jeremias, então, que foi a voz que Deus usou naquele período, ele diz: converte-nos, Senhor. Converte-nos a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. No meio de tanta mensagem de morte, nós temos que buscar uma palavra de vida. Renova-nos, Senhor, como dantes. O salmista diz assim em uma das suas orações: não morrerei, mas viverei e anunciarei as obras do Senhor. Amém? Pregar o Evangelho é anunciar a Cristo, é anunciar aquilo que Ele fez, que Ele faz e que Ele fará. Fará por nós, fará por você, fará pelo seu lar, fará pela nossa nação, fará pelas nações da terra. Há um remanescente de Deus que ressurgirá pelo arrependimento e pela fé no meio das cinzas deste problema de saúde mundial, dos problemas econômicos que virão na esteira desta pandemia. Que Deus renove os nossos dias como dantes. No Salmo 80, no versículo 13, no versículo 14, o salmista Asaf, que era um salmista profético, ele suplica a Deus que livre o seu povo dos que os destroem. E ele diz: faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê e visita esta vinha. Mais uma vez o Espírito Santo usa a metáfora da vinha que Isaías já havia usado no capítulo 5 do seu livro profético. A vinha somos nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo.
Devemos, neste momento, pedir que o Deus da vida nos visite e nos conduzindo ao arrependimento, Ele possa tocar também a nossa nação. Somente Deus tem a capacidade de transformar a natureza das suas criaturas. E Deus o faz através deste dom de sua graça e misericórdia a nós concedido, que é a capacidade de nos arrependermos e de nos voltarmos para Deus. Não é possível nos relacionarmos com Deus sem passarmos pelo arrependimento. Este arrependimento que é uma mudança de pensamento e que leva a uma mudança da nossa maneira de agir. Então precisamos voltar ao propósito para o qual nós fomos criados por Deus. Agostinho dizia em seu livro autobiográfico intitulado Confissões, ele faz uma oração e ele diz assim: criaste-nos para ti, e o nosso coração inquieto somente encontra descanso em ti. Somente podemos ser úteis à nossa geração se formos santos ao Senhor. E nisso nós seremos felizes, se deixarmos que o Espírito de Deus nos conduza, ainda que pelo sofrimento, ao centro da vontade e do propósito de Deus para as nossas vidas. Amém, igreja? Então, de tudo que vocês ouviram nesta oportunidade, eu queria relembrar duas coisas essenciais que creio que Deus está movendo no nosso meio nesses dias. Então Deus está movendo algo nesses dias. Eu creio que é Deus que está abalando as nações. É sábio da nossa parte procurarmos interpretar o que Deus está fazendo no mundo e então participarmos. Precisamos servir ao Senhor em nossa geração. E para que possamos fazê-lo, nós como igreja precisamos de arrependimento, de quebrantamento, humildade. Há muita bagagem inútil em nossas vidas que precisam ser descartadas. Precisamos voltar aos joelhos, como Arão com o seu incensário no meio dos vivos e dos mortos. Precisamos ser uma nação santa, uma nação intercessória, um povo quebrantado e contrito. Jesus está
voltando. Que a nossa oração seja aquela que foi considerada a última oração da Bíblia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai Deus eterno, oramos com a Tua igreja neste momento, espalhada pelos lares. Ó Deus, louvamos o Teu nome, porque Tu dizes em Tua palavra que Tu não fazes nada sem antes comunicar aos Teus servos. Senhor, Tu estás falando com a Tua igreja. Ó Deus, é bênção estarmos reunidos neste lugar, mas é uma bênção ainda maior sermos a Tua igreja, onde quer que o Senhor nos leve. Senhor, na intimidade dos nossos lares, no nosso trabalho, onde estivermos, somos o Teu povo, um povo separado por Ti, um povo que é portador das boas novas, esta vacina divina contra o vírus do pecado. Ó Deus, usa-nos para imunizarmos tantas almas quanto for possível, Senhor, enquanto ainda há tempo e fora de tempo, porque o Teu Filho Jesus está voltando. Senhor, os sinais estão aí. Ó Deus, que estes sinais que estão abalando o mundo, Senhor, que eles não abalem as nossas vidas, a nossa fé, a nossa devoção. Pelo contrário, nos aproximem mais de Ti. Senhor, clamamos a Tua misericórdia pela nossa nação, não somente pelo estado de saúde pública, mas também pela economia desta nação, pelo tecido social desta nação. Clamamos diante de Ti pelas nossas autoridades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Haja paz entre os três poderes, para que eles sirvam aos interesses desta nação. Ó Deus, neste momento de dor, dá a eles a Tua sabedoria para nortearem os destinos desta nação. Ó Deus, tem compaixão das nações da terra, afligidas, como a Itália, como a Espanha, como o Irã, que tem tido parte de sua população atingida, ceifada pela morte. Que Tu tenhas compaixão, que seja um momento de despertamento, Senhor, e de arrependimento nacional. Pai bendito, Tu és santo em todos os Teus caminhos e em todos os Teus propósitos. Nada pode deter a Tua mão. Ó Deus, e mesmo quando Tu ages judicialmente, Tu não deixas de ser um Deus misericordioso e compassivo. E nós Te exaltamos, porque as Tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, porque a cada dia elas se renovam. Bendito seja o Teu nome, e a Tua igreja reunida nos lares seja abençoada neste momento. Ao único Deus, Salvador nosso por meio de Seu Filho Jesus, seja a glória e majestade, o domínio e o poder, antes de todos os séculos, agora e para sempre, em nome de Jesus.